Se eu perguntar agora pra você o que é uma carta de crédito, você vai saber me responder? É dinheiro? É investimento? É financiamento? É um empréstimo? O que é isso de carta de crédito que tanto falo? Inclusive, gente que não é tão bem intencionada, que ao invés de falar o nome de consórcio, fala só carta de crédito, e aí você descobre depois que é um consórcio. Consórcio é carta de crédito, ou carta de crédito é consórcio? Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Esse é um problema da indústria, toda essa parte de comunicação, das terminologias, do que é e do que não é dentro do nosso produto, e eu quero falar um pouco disso aqui hoje. A verdade é que tem muita gente que confunde, que não entende, que entra no consórcio sem entender o que é uma carta de crédito e o que você pode fazer com uma carta de crédito. É justamente essa falta de informação generalizada do mercado que faz com que pessoas criem promessas completamente irreais, caiam em golpes, tenham expectativas alopradas em relação ao produto. E a gente tá aqui para isso, não é? Não é para botar o dedo na ferida e explicar realmente o que é e o que não é e deixar claro para você que tá aí do outro lado, pesquisando, com dúvida, sem entender, sem confiar eventualmente em quem tá te vendendo. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou explicar de uma forma muito simples para você o que é uma carta de crédito, como é que ela funciona, quando que você recebe, talvez o mais importante de tudo, como utilizar ela, qual que é a diferença de uma carta contemplada e de uma não contemplada. E, obviamente, depois desse vídeo eu vou ter a tranquilidade que você vai sair daqui sabendo o que é uma carta de crédito, qual que é a relação dela do consórcio, tá bom? Lembra, se você é um seguidor raiz, um consorceiro fiel, manda esse vídeo para todo mundo. Eu tô te pedindo o like aqui para fazer esse canal deslanchar de vez para falar do consórcio raiz, do que a gente mais acredita, no produto mais sexy do mercado financeiro. Conto contigo, vamos começar. Primeiro de tudo, vamos lá, o que é uma carta de crédito? Gente, vamos lá, carta de crédito é poder de compra. Você vai entender a carta de crédito como um documento, pensa num documento qualquer, pensa num cheque que vale algum valor, o valor que você comprou, 100 mil, 200 mil, 10 mil, 500 mil, não importa. A carta de crédito, ela te dá o poder de compra no momento zero, no momento que você tem ela, né, a posse dela em mãos e que você tem a autorização da administradora para usar. Ela é dinheiro, é praticamente dinheiro, não é o dinheiro vivo, você não pega no dinheiro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas ela tem um efeito muito parecido. Você chegar em uma concessionária de veículos, por exemplo, com uma carta de crédito, né, com aquele documento formal da administradora debaixo do braço, é como se você tivesse dinheiro. Então imagina que você tem o poder de comprar qualquer coisa dentro das regras do contrato que você assinou. Opa, calma lá. Lembra, o dinheiro ele tem uma liquidez maior, porque se você trocar de ideia e quiser comprar cachaça com ele, você compra. A carta de crédito não, você tem regras específicas para ela, tá? Ela não é um investimento, tá? Ela não pode ser confundida com um produto de investimento. Ela não é um empréstimo que você está fazendo. Ela também não é um dinheiro que cai automaticamente na sua conta. Pensa nela como um cheque que você vai chegar em qualquer lugar e, guardado aquelas regras que você tem que seguir, você vai ter o poder de compra para realizar o seu sonho. Segundo ponto, como é que nasce uma carta de crédito? Isso aqui é importantíssimo, tá? A carta de crédito, ela é um produto do consórcio. Quando você faz um consórcio e quando você contempla o seu bem, você ganha essa carta de crédito, que é para você ir em qualquer lugar e usar essa carta de crédito. De novo, pensa nela como um cheque, você vai dar aquela carta de crédito, que é o documento formal da administradora, podem ter nomes diferentes, e a loja, o lojista, a concessionária ou a imobiliária te entrega então o imóvel para você usar, para você usufruir. Você entra dentro de uma administradora que faz parte, que tem um grupo, que faz a gestão de um grupo de consórcio. Esse grupo de consórcio tem um prazo, tem uma regra, tem um valor de parcela, tem um índice de reajuste, tem toda uma estrutura por trás que é a administradora que faz isso. E a administradora, a definição de consórcio na prática é autofinanciamento, porque as pessoas que estão lá, elas se
autofinanciam. Não é um dinheiro de fora, como por exemplo do banco, quando você vai fazer um financiamento ou empréstimo, é o dinheiro lá do banco que ele está botando para você assumindo o risco. A administradora não faz isso. A administradora cria um grupo de consórcio, vende cotas desse grupo e esse grupo se autofinancia. Então o risco de crédito, por exemplo, é do próprio grupo. Fernando, mas o que isso tem a ver com o tema? Tem a ver que quando alguma pessoa é contemplada, ela ganha a carta de crédito. Ela não pega o dinheiro e transfere um Pix para a pessoa diretamente. Não é isso. A carta de crédito é um documento que ela vai receber e ela vai onde ela for, numa concessionária, numa garagem qualquer e compra, por exemplo, o seu carro. Tá? Então tem essas diferenças que é importante mencionar e o valor, obviamente, depende do valor daquele grupo. Como eu disse aqui, pode ser 100, 200, tem umas regras específicas do Banco Central que não vem ao caso na construção desse grupo, mas é basicamente o que você comprou. Consórcio é o sistema, carta de crédito é o produto criado por esse sistema. Então você entra no sistema que tem todo o seu mecanismo e aí depois de meses você está ali, você é contemplado, seja por sorteio, seja por lance, você recebe a sua carta de crédito. Terceiro ponto, estamos evoluindo. Quando eu recebo a carta de crédito? Aqui existe uma diferença importante, porque essa carta ela pode ser não contemplada, que é o modelo talvez tradicional. Você entra no grupo de consórcio, você não tem a carta aqui, você participa das assembleias, você elabora a sua estratégia, você está lá nos sorteios, você dá o seu lance até o momento que você é contemplado e essa carta fica disponibilizada para o seu uso. Esse é o modelo mais tradicional. O segundo cenário é uma carta já contemplada. Então, alguém fez esse processo lá atrás. Alguém contemplou essa carta e você está adquirindo essa carta já contemplada. Qual que é a diferença aqui? É que, obviamente, essa outra pessoa teve o risco, teve a paciência, teve o estresse, teve a decisão. Se ele vai te passar a carta, provavelmente, tá? Não é regra, mas provavelmente ele vai querer um ágiozinho, você vai ter que pagar um negocinho a mais para ele, porque você tá praticamente furando fila, legalmente, tá? Você pode fazer isso, não tem nenhum problema, mas esse é um ativo que aquela pessoa tem, ela não vai te entregar isso de bandeja, a não ser que seja de pai para filho, aí tudo bem, mas em situações reais, você vai ter que pagar essa pessoa. Bom, vamos lá. E o quarto ponto, quando que o dinheiro cai na minha conta? Aqui é um dos grandes mitos do consórcio, que pouca gente faz essa conexão mental aqui. Não, o dinheiro não cai na sua conta. E aí você deve estar assim, mas como assim, Fernando? Eu fiz o consórcio, eu comprei, eu dei o lance, eu paguei o lance, deu tudo certo. O dinheiro não cai para mim, vai cair para quem? É lógico que não, cara pálida. Se cair para você, como é que a administradora tem um controle de como você vai usar? E lembra, a carta de crédito não é dinheiro que você pode gastar em absolutamente qualquer coisa, porque tem liquidez. O dinheiro tem liquidez, não tem muita regra. Você compra tudo com ele, correto? Uma carta de crédito não é assim. Você tem as regras que você tem que seguir. Então a administradora faz o pagamento, manda lá o Pix, o TED, o DOC, seja lá o que for, direto para quem está vendendo bem. Então, se você está indo comprar um carro na concessionária, a administradora faz o pagamento direto para a concessionária de veículo. E a carta de crédito é exatamente essa autorização de pagamento que você vai apresentar. A concessionária, obviamente, espera o recebimento do bem, do valor, e aí ele procede com a burocracia para a entrega do bem, todos os registros que tem que fazer, tá? Então, você escolhe o bem, a administradora vai fazer as análises e após a aprovação, a administradora paga, nesse exemplo aqui, a concessionária. Você não pega esse valor em dinheiro em mãos, tá? Existem algumas exceções que podem acontecer, tá? Tem muita gente fazendo aí levantamento de capital, tá muito na moda e tal. E, obviamente, quando você quita a carta de consórcio, 180 dias depois, segundo o Banco Central, da sua contemplação e depois de quitado, você recebe esse dinheiro em mãos. Mas aí são algumas exceções. A regra geral, a mecânica padrão do consórcio é sempre você pagar quem está vendendo o bem, a casa ou o carro nos cenários mais
normais. Quinto ponto, o que eu posso comprar com uma carta de crédito? Se eu falei aqui que não pode tudo, o que pode? Bom, esse é uma situação definida pelo Banco Central, né? Não são todos os produtos que são consorciáveis, mas muitos são, né? E talvez os mais importantes. Os de maior valor normalmente são, tá? Então, isso aqui é importante ser dito porque hoje você tem consórcio de celular. E celular parece uma coisa barata frente a um carro em um imóvel, mas é porque tem celulares cada vez mais caros, né? E o acesso à população não é tão óbvio. Essas pessoas não têm dinheiro para pagar um celular de 10 mil reais. Então, muitas delas querem usar o consórcio para isso. Bom, os exemplos mais normais aqui vai ser a carta de automóvel, que vai permitir tudo que é automotor, tudo que tem motor. Carro, moto, veículo, lancha, helicóptero, avião. Tem gente que não sabe disso. Tudo isso aí você pode fazer consórcio. Imobiliário, imóveis residenciais, comerciais, terrenos, construção, em zona rural, em área urbana, não importa, tá? E de serviços também, é algo que cresceu muito, ainda não é tão representativo, mas durante algum tempo algumas administradoras começaram a vender. São procedimentos, reformas, festas, questão de educação, viagem, tudo isso dá para você fazer. Obviamente sempre consulte as regras específicas da sua administradora, se é que ela tem esses grupos, tá? Tem muita administradora que não atua com todos os produtos, ela tem um nicho mais específico que ela atua. Sexto ponto, a carta é corrigida? Vamos lá? Essa é uma dúvida muito comum e, bom, sim, a carta é corrigida. Esse reajuste, o índice, ele é definido em contrato, então quando você compra o seu consórcio, você já sabe disso. Contudo, ela é corrigida desde que você não contemplou ela, tá? Tem que fazer essa análise. Se você entrar num consórcio e a carta não está contemplada, beleza, você não tem acesso ao bem, mas a cada 12 meses, né, tipicamente, a carta vai sendo corrigida. A parcela sua sobe, você tem que fazer conta baseado nisso, mas o valor da carta de crédito também sobe. Então, no final, você vai pagar até menos, porque vai ter gente sendo contemplada no começo, pegando a carta, digamos, de 100 mil reais. E você, daqui 2, 3, 4 anos, vai pegar uma carta de 110, 120, 125, depende do índice. Contudo, se você já foi contemplado, obviamente a sua carta não reajusta mais. E por que não reajusta mais? Porque você já está usufruindo, você já está dando rolê com o seu carro. Como é que vai reajustar? A carta já está com você, você já está morando no seu imóvel. Como que ela vai reajustar? Ela já foi utilizada. Então, obviamente, a carta não reajusta mais, mas as parcelas continuam subindo. E aí é um problema que muita gente fica incomodado. Mas o meu bem está aqui, eu já estou usando e a carta não para de subir. Já falei, vou repetir aqui. Tem duas formas de você lidar com isso. Se dói para você a subida de valor, você pode antecipar as parcelas do consórcio. Antecipa, paga mais rápido ou talvez até quita. E aí isso não vai te impactar. E 2, tira um pouco dessa preocupação porque, no caso do imóvel, ele tende a subir de preço, tá? Não é uma garantia, mas ele tende a subir de preço. E no caso do automóvel, do automotor e também do imóvel, se ele não subir de preço, se ele ficar estagnado, você já está usufruindo ele desde o primeiro momento. Então tem que ter um equilíbrio. Quem pegou a carta primeiro deu a sorte de já estar utilizando, pagar uma parcelinha baratinha, não paga juros, lindo. Mas sim, vai pagar uma parcela maior ao longo dos anos. Em relação ao outro lado, vai pegar uma carta de crédito maior, mas ele não está usufruindo, ele está só pagando. Então me parece um equilíbrio muito razoável que a gente tem que colocar todo mundo num grupo e falar, bom, você pode escolher se você quer ser contemplado um pouco antes ou um pouco depois, mas vai ter os prós e os contras de cada um. Assim é a vida, seja maduro, tá? Quem acha que a vida é perfeitinha é criança. Você vai ter que saber que você já está num produto que é muito bom, decide se você quer ser contemplado antes ou depois. Vai ter o trade-off, vai ter as escolhas. Cada escolha é uma renúncia. Lida bem com elas. Sétimo e último ponto, qual que é a maior vantagem da carta de crédito? Aqui tá o porquê que tanta gente escolhe consórcio, que é recorde sobre recorde, que é mais de 13 milhões de clientes ativos hoje no Brasil inteiro, somado todas as administradoras. A explicação é planejamento. A maior vantagem é que você consegue se planejar. Veja bem, no financiamento você tem uma vantagem, possivelmente, que é pegar o bem primeiro. Mas é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. E quando você coloca isso no tempo, você deu 1 carro, 2 carros de presente para o banco e ficou
com um para você. Fez sentido, não fez? Essa é uma decisão sua, tá? Mas tem que saber, você está pagando mais por isso. No consórcio, você entra no planejamento, você vai ter uma construção, tá, de um mecanismo financeiro mesmo, para você tentar ser contemplado no prazo que você quer, que pode ser no curto, no médio ou no longo, você decide, e você busca a contemplação baseado nisso, no histórico do grupo, nas ofertas de lance. Tem vídeo no canal explicando a você a escolher o melhor grupo de consórcio possível para você, para sua situação. E aí, no final, você utiliza a carta de crédito para a compra do seu bem, tá? Então, depende muito do objetivo do prazo. É claro, cada caso é um caso, mas de modo geral, o consórcio pode representar uma economia muito grande. Eu costumo falar muito que dinheiro bom é dinheiro no seu bolso e não no bolso das financeiras, dos grandes bancos. Então, a adesão é sua. Eu não sou hater de financiamento. Em algum momento ele pode ser importante, ele pode ser útil, tá? Ele pode ser, inclusive, a única opção. Mas você tem que saber que você está pagando um preço muito acima do que você poderia pagar se você tivesse feito um planejamento minimamente decente. Fica comigo. Bom, fechamos. Gostaram? 7 pontos, rapidinho. É o videozinho mais interessante que eu fiz no canal, tá? Pelo menos nos últimos tempos. Incrível. Olha só, carta de crédito, então, pra gente resumir, não é dinheiro na conta, tá? Com algumas exceções, eu não vou entrar no caso aqui agora, mas em tese, não é dinheiro na conta. Ela nasce dentro de uma administradora de consórcio, de um grupo de consórcio. Ela é o produto do consórcio. Enquanto o consórcio é o sistema, a carta de crédito é o produto, é o que gera basicamente toda a mecânica. Ele pode ser já contemplado ou não contemplado, e que você vai ter que contemplar. Ela é utilizada para aquisição de bens ou serviços. Isso aqui é chave, e ela funciona sim como instrumento de planejamento patrimonial. Importante isso daqui, tá? Vamos lá, gente. Então, da próxima vez que alguém falar, eu comprei uma carta de crédito, você vai saber que ele comprou um produto, que é a carta de crédito, por meio de um consórcio, tá? Cuidado quando uma pessoa eventualmente só falar carta de crédito, carta de crédito, carta de crédito. Pergunta para ele, isso aqui é um consórcio? Ninguém tem que ter vergonha de vender consórcio, de falar a palavra consórcio. Mas infelizmente eu vejo que é uma estratégia de alguns representantes, não concordo, de evitar falar a palavra consórcio. Eles falam carta de crédito. Tem que saber, uma carta de crédito inevitavelmente vai ser um consórcio. Pergunta isso, verbaliza isso pro seu vendedor, para você ter certeza, tá? Aqui a gente coloca o dedo na ferida mesmo, é por isso que você acompanhou esse vídeo até o final. Agora me conta aqui nos comentários, eu quero te escutar também. Antes desse vídeo, você achava que a carta de crédito e o consórcio eram coisas diferentes? Você sabia a relação de um pro outro? Manda esse vídeo pro seu amigo. Nós estamos formando a maior comunidade consorceira do Brasil, e eu quero aqui você botando o dedo na ferida comigo. Semana que vem tem mais vídeos sempre nesse canal. Tchau!